Você acredita que existe retaliação espiritual? Então você precisa ver comigo esse testemunho. Presta atenção. Domingo agora eu estive em Santa Fé, no Paraguai, na nossa Veja congregação comigo. lá, né? Nós temos igrejas em Santa Fé e em Mingaguaçu. A gente tem também na Argentina. Santa Fé também é uma igreja de muita guerra. Nós passamos o dia lá, né? À tarde, no domingo à tarde, eu senti um cansaço tão grande quando eu cheguei na igreja, mas tão grande, mas tão grande, tão grande. Falei, Deus, o que é isso, pai? Falei, misericórdia. Que a pastora que foi ministrar, teve um momento que ela se perdia. Aí você via que era a opressão. Eu fui para trás da igreja e comecei a guerrear. Nós estávamos em mais pastoras lá da nossa sede. Aí eu levantei, fui para trás e comecei a guerrear. Quando eu comecei a guerrear, Deus me deu uma visão de um cupim e Deus mostrou uma pessoa que pegou uma foto, teve o trabalho de tirar uma foto da igreja e colocou dentro daquele cupim e fez algo contra a igreja. Aí tá. Em resumo, nós oramos, quebramos, foi algo muito poderoso, tem muitos detalhes acerca disso, sobre esse culto. Cara, no outro dia, eu sentia uma dor nos meus ombros, bem aqui nessa junta aqui, ó, que eu não aguentava de dor. Você tá entendendo? Por quê? Braços levantados, guerreando. Então, assim, a questão de alguma retaliação não é a questão de brecha. Lógico, se a pessoa tiver uma brecha, a retaliação será fatal. Essa é a verdade. Mas vocês precisam entender que a nossa estrutura, o nosso corpo não aguenta. Não aguenta as batalhas. No outro dia, não era só eu, as pastoras também. Todas parece que passou um trator. Então as pessoas elas não podem falar de algo que elas desconhecem, sabe? Procura ler um pouco, procura saber. E se você acha que é balela, pede para Deus para você ter uma experiência. Depois você vem aqui e conta para nós nos comentários. Perfeito. Nós tínhamos um projeto com trabalhos nas ruas, onde a gente trabalhava na madrugada, né? À meia-noite saía nas ruas, levava o sopão, louvava, levava uma palavra do céu, da meia-noite às 6 da manhã. E isso todos os sábados nós trabalhávamos. E chegou um dia que nós, na rotina normal de adoração com eles, paravam em cada ponto aqui da cidade de Foz do Iguaçu e adoravam com eles, e era coisa linda. Aí chegamos até uma periferia e, descendo uma baixada, escutei uma pessoa gemendo de dor, mas gritava. Daí eu falei, irmãos, uma equipe de obreiros que estava comigo, vocês estão escutando isso? Não, não estou escutando. Fique em silêncio, escute. Aí começou bem baixo, um gemido muito forte. Ah, sim, estou escutando. Ah, tá vindo de lá. Quando eu olhei aquilo, era uma casinha de lona, né, com umas estacas assim no muro, né, e uma lona coberta. E eu fui até lá. E quando eu cheguei na frente, William, foi tão tremendo assim que o cheiro foi muito forte, né? E alguns obreiros que estavam comigo não aguentou, né? E, né, começou a passar mal, e eu peguei uma camiseta, coloquei no meu rosto, mas fui lá. Quando eu cheguei, era um senhor de idade, que estava no meio do lixo, abandonado ali, e ele gritava de dor. E quando nós colocamos ele sentado, ele gritava para sentar, ele estava com o corpo todo ferido, ou seja, feridas com sangue, né? E todo o braço, tórax, peito, Estava apodrecendo vivo. Apodrecendo vivo. E ele não falava mais, ele só gemia. E quando eu peguei no corpo dele as feridas, o sangue ficava nas minhas mãos. E os outros irmãos que veio tentou me ajudar, passando mal, e eu segurando. E eu falava, Jesus. Começava a clamar o sangue de Jesus. Eu falei, e agora? Aí o Espírito Santo falou comigo, pega o azeite. Eu falei, vai lá na Kombi e pega o azeite para mim. Aí foi um irmão, pegou o azeite. Agora você vai ungir o corpo dele. Pastor William, quando o obreiro colocou o azeite nas minhas mãos, comecei a clamar, e eu perguntei para aquele homem, dizendo assim, você crê que Deus pode te curar? Ele não conseguia falar. Eu falei, pelo menos balança a tua cabeça, você está me escutando? E ele sim, fez assim, creio. Você crê que Deus pode te curar agora? E ele fazia assim. Eu falei, então se você crê, você vai ser curado agora. E eu comecei a clamar, anjo do Senhor, anjo de guerra, entra aqui também, guarda nós. E comecei a clamar, entra com uma cura sobre esse homem. E comecei a passar minhas mãos sobre o corpo dele, e as feridas saíam nas minhas mãos com o sangue, né?
E eu não tenho problema com isso aí, né? Sempre trabalhei, né? E amo trabalhar na parte de evangelismo, o morador, né, de ruas. E claro que nós como ser humanos sentimos, porque era muito forte, e ele sangrava muito. E eu comecei a clamar, orar ao Senhor, eu falei, Deus, cura agora. Mas primeiro arranca essa dor desse homem. Arranca essa dor desse homem para ele parar de sentir essa dor tão forte. E eu começava, quando eu clamava dizendo isso, ele parou de gemer e foi dormindo. Dormindo, e ele dormiu. Né? Eu até verifiquei para ver se ele não tinha morrido e tudo. Né? Daí eu vi que ele estava respirando, né, com os obreiros. Ele está dormindo. Falei, Deus, entra com uma cura agora. Entra com um bálsamo. E comecei a interceder e orar. E os outros obreiros na rua, outros na esquina, clamavam ao Senhor. Descendeu uma glória tão tremenda naquele lugar. Nós sentimos que o anjo de Deus entrou naquele ambiente, ou seja, naquele espaço pequeno, né? Uma casinha de lona, e a glória de Deus, e aquele senhor dormiu, e eu passei o óleo ungido nas pernas e tudo. Aí depois eu tive que lavar as mãos, né? E alguns irmãos falaram, meu Deus, começou a chorar. Mulheres que estavam ali choravam, porque é algo muito forte, né? Às vezes você vê uma pessoa na rua precisando de ajuda, somente de um abraço ou de uma oração, né? Muitos que falam, não, eu prego a palavra, mas tem pessoas que às vezes estão na esquina precisando só um abraço teu, né? De você chegar lá e abraçar ele forte, vai ser curado. Quem sabe somente um abraço ele traz a cura, entende? E nós oramos, William, quando completou 2 ou 3 semanas, nós ia toda semana, e sumiu aquele senhor. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ninguém sabia me explicar. Eu perguntava pro pessoal ali, não, eu não vi ele mais. Eu falei, misericórdia, o que aconteceu? Daí, quase 30 dias, eu estava descendo um sábado, assim, eu na frente, que eu sempre quase ia na frente, assim, né, porque o pessoal conhecia a gente, né, nós tínhamos o emblema do sopão. Daí, aquele senhor disse, pastor, eu não era pastor, era obreiro naquela época, pastor, eu falei, sim, você não está me reconhecendo, não? Eu falei, não. Eu falei, aquele senhor, assim, que estava... Falei, é o senhor? Eu falei, sim. Aquele que estava naquele dia que vocês oraram por mim, que eu estava morrendo com as feridas. Eu falei, sim. E aí? Ele falou, olha aqui. Levantou a roupa, secou toda a ferida. Ele falou, só tenho essa pontinha aqui que estava na perna, bem pequenininha. Eu falei assim, Deus me curou. Ele falou, falei, sério? Eu falei assim, foi Deus que te curou mesmo. Eu falei assim, eu sei porque Ele me visitou. E eu estou arrepiando. Tão tremendo, porque Deus visitou e ficou só uma pontinha de ferida e ele foi curado por completo. E esse foi mais um testemunho. Testemunho que fala aqui sobre a retaliação espiritual, que eu creio que todos nós passamos por isso. Tem pessoas que não sabem, né? Não sabia até esse vídeo que está assistindo agora, e vamos falar um pouco sobre isso, sobre retaliação espiritual. Sabe aquele momento onde você tem dia de culto, por exemplo, e antes de ir pro culto, bate aquela dor de cabeça, aquela dor no corpo, aquela preguiça, aquele desânimo? Isso é batalha espiritual que você está passando. Quando você está no culto e vem aquele peso, aquele peso quando você ora, aquele peso quando você dá um glória, chega a ponto de você não conseguir nem adorar a Deus. Isso é batalha espiritual. E quando a gente vem e se levanta contra isso, a gente sofre retaliação espiritual, né? Consequentemente, a gente vai sofrer, o nosso corpo vai sofrer, porque o nosso corpo não aguenta. Mas uma coisa eu creio, irmãos, e neste momento a qual estamos vivendo muitas batalhas espirituais, muito ataque espiritual dentro da igreja, dentro dos servos de Deus, dos obreiros, né, da igreja, eu creio que Deus tem levantado muitas pessoas também neste meio para estar orando, intercedendo, né? Enquanto muitos estão deixando a frieza entrar, eu creio que Deus está despertando um ou outro, né, para fazer a diferença dentro da casa. E através desse através deste outro, Deus vai começar a reacender, né? Como diz na palavra do Senhor, onde o Senhor multiplica 5 pães e 2 peixinhos. Começa de pouco, começa com 5 e Deus multiplica. Então assim, eu creio nessa palavra, a qual o Senhor vem colocado no meu coração, não só de hoje, mas eu já venho ministrando essa palavra, né, nas igrejas
a qual o Senhor vem falado comigo, e esse testemunho meio que confirma tudo que estamos vivendo hoje sobre retaliação espiritual. Então você que é servo de Deus, você que é obreiro da casa do Senhor, né? Permaneça com seus olhos espiritual abertos. Se você vê que a tua igreja está passando ali por aquela frieza, comece a orar, faça campanha de oração, campanha de renovo, né? Busque a Deus, busque a direção do Senhor, pois o Senhor ele vai te dar a direção, ele vai falar no teu coração, e eu creio que a obra do Senhor vai prosperar mais e mais em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, irmãos. Fica na paz e até o próximo vídeo.